Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo uma questão típica do Enem, tá? Uma questão que, se o estudante não prestar atenção, vai cair do cavalo, porque é uma questão que requer muita atenção. Por isso eu vou pedir realmente que você preste bastante atenção nesse vídeo, tá? Porque ela tem bastante coisinha ali, bastante detalhezinho que acaba caindo numa espécie de pegadinha, tá? Você vai acabar encontrando respostas que vão estar corretas, mas que não necessariamente atendem ao que pede a questão, beleza? A questão de hoje é a questão número 133 do caderno amarelo do ano de 2020. Então pega seu material de estudos e vamos para a questão. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte: os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser ligado, não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Bom, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem que recordar como funciona as máquinas térmicas. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma máquina térmica bem específica, que são os refrigeradores, tá? Como funciona a questão dos refrigeradores, máquinas térmicas, refrigeradores. Então eu vou fazer aqui um esqueminha, tá? Bem simples, para que você compreenda como é que funciona um refrigerador. Então vamos lá. Bom, nós temos aqui então o esqueminha básico de como é que funciona. Você vai entender daqui a pouco o que representa essa imagem assim moderna, né? Essa pintura pós-moderna, abstrata, que não sei das quantas. Então, vamos lá. O que acontece? Uma máquina térmica, ela funciona através de trocas de calor. Tá? A ideia da máquina térmica, ela é funcionar a partir de trocas de calor. Você realizar trocas de calor, seja para produzir trabalho, né? Realizar trabalho, seja utilizando o próprio trabalho para poder fazer o sentido não natural da troca de calor. Como é que funciona uma troca de calor? Uma troca de calor convencional, né, naturalmente, como é que funciona? Naturalmente, se você tem dois objetos, tá? Dois objetos, A e B, se A tem uma temperatura diferente de B, quando você coloca os dois objetos em contato, os dois objetos vão começar a trocar calor. Lembrando, calor é energia, tá? Então vai haver um fluxo de calor indo de um objeto para outro. E como é que é esse fluxo naturalmente? Se o objeto A tem uma temperatura maior do que o objeto B, o que vai acontecer aqui é o seguinte: a temperatura do objeto A vai diminuir e a temperatura do objeto B vai aumentar. Então, naturalmente, um objeto quente tende a ficar mais frio e um objeto frio tende a ficar mais quente, tá? Então, a troca de calor é justamente essa. O objeto A vai ceder energia térmica para o objeto B, para que os dois cheguem no estado que nós chamamos de equilíbrio térmico ou equilíbrio termodinâmico, né? Acontece que o equilíbrio termodinâmico acontece quando você tem todas as variáveis termodinâmicas igualadas entre si, né? Não só a temperatura, mas tudo bem, a gente vai considerar aqui que eles vão estar em equilíbrio termodinâmico também, tá? Não só equilíbrio térmico. Então, é assim que funciona a troca de calor naturalmente, ok?
Beleza. Um refrigerador vai fazer uso justamente dessa situação aqui, só que invertido. E você lembra que eu falei? Que naturalmente você tem o fluxo indo do objeto mais quente para o mais frio, certo? O mais quente vai ficando mais frio e o mais frio vai ficando mais quente, até que os dois igualem as temperaturas. Isso acontece naturalmente, mas tem como você forçar o caminho contrário, ou seja, o objeto frio ficar mais frio e o objeto quente ficar mais quente, né? Ou seja, você roubar a temperatura de um objeto para que ele fique mais frio. Então, como que isso funciona? Se você aplica justamente um trabalho, né? Se você tem um trabalho sendo exercido, você acaba podendo efetuar essa situação inversa. E o refrigerador funciona exatamente isso, né? Você para pensar, você bota um alimento dentro da geladeira, esse alimento originalmente ele pode estar quente, né? Você coloca dentro da geladeira e depois de um tempo esse alimento vai ficar frio. Por quê? Porque ele perdeu o calor para o ambiente. Que ambiente? O interior da geladeira. Mas como funciona a máquina térmica refrigerador? Bom, o refrigerador ele tem um compressor, que é justamente o motor da geladeira, né? O motorzinho da geladeira é justamente o que nós chamamos de compressor, é o famoso compressor. Ele funciona da seguinte forma: ele funciona utilizando energia elétrica, é claro, né? E ele vai ser o responsável por fazer essa inversão aqui de papéis naturais, né? Ou seja, ele vai comprimir, o próprio nome já diz, né? Compressor. Ele comprime um gás que realiza essa troca de calor. Então, dentro dessas serpentinas aqui, dentro das grades, né, digamos assim, da geladeira, o que você tem é um gás que ele passa por processos de compressão e expansão. O compressor ele vai fazer exatamente isso, utilizando energia elétrica, ele vai comprimir, ou seja, ele vai apertar o gás, né? E quando isso acontece, esse gás ele vai aumentar a sua pressão e, portanto, vai aumentar também a sua temperatura. Então a grande sacada aqui é o compressor ele vai pegar e aumentar a temperatura do gás, tá? Ele vai comprimir o gás e vai aumentar essa temperatura. E ele faz isso utilizando justamente o motor ali, né? O motor vai funcionar fazendo isso e utilizando energia elétrica, tá? Por isso que a geladeira faz aquele barulho de vez em quando no meio da noite que assusta até o demônio, ele se assusta com o barulho da geladeira, né? Enfim, por conta disso, porque naquele momento o compressor está funcionando. Então o compressor ele vai comprimir esse gás, vai aumentar a sua temperatura, tá? Se você quer entender um pouquinho mais, você pode pensar justamente na fórmula, né? PV sobre T, P0V0 sobre T0, né? Famosa equaçãozinha, né? Dos gases. Então, tipo, tá bem claro a partir disso aqui. O que vai acontecer? Esse gás quente, ele vai passar por uma serpentina. Essa serpentina, que é a grade atrás da geladeira, né? Ela é chamada de condensador. E o condensador, ele vai fazer exatamente o que o nome próprio diz, né? Ele vai condensar este gás, né? Vai condensar este gás. E aí, o que vai acontecer? Você lembra que eu falei que a troca de calor natural é entre o corpo mais quente para o mais frio? Se você parar para perceber, atrás da geladeira, né? A grade da geladeira, geralmente ela tem uma temperatura maior do que a temperatura ambiente, né? Justamente por conta dessa troca de temperatura aqui, dessa troca de calor, né? Se a temperatura da serpentina fosse menor do que a temperatura ambiente, o que aconteceria? Na verdade, a serpentina estaria recebendo, né? Teria que começar a absorver o calor do ambiente, né? Então,
A ideia é que essa diferença de temperatura aqui entre a temperatura da serpentina, vou chamar de TS, e a temperatura ambiente, você tem aqui uma diferença de temperatura onde a temperatura da serpentina seja maior do que a temperatura ambiente, tá? É isso que você espera, que a temperatura da serpentina seja maior do que a temperatura ambiente. Quão maior? Bom, isso é especificado para cada modelo de geladeira, tá? Toda geladeira ela tem uma faixa que ela tem que trabalhar, tá? Em geral, a temperatura ambiente que é trabalhada nos manuais de instrução, né? Temperatura de 25 graus Celsius, né? Acima disso, o negócio já começa a ficar um pouquinho mais complicado. E aí, o que vai acontecer? Quando esse gás que foi condensado, ele chega aqui nesse recipiente, que geralmente fica na parte de cima da geladeira, fica escondidinho ali, você não consegue ver, justamente na região do refrigerador, né, do congelador, ele vai encontrar justamente uma área maior, né? E aí o gás que estava comprimido, né, pelo compressor, né, ele vai encontrar uma área que vai ser bem ampla, né? Então ele vai encontrar bastante espaço para ele aparecer. Então, se originalmente o compressor ele reduziu, né, ele comprimiu, né, ele tem uma espécie aqui de pistão, digamos assim, ele vai comprimir como se fosse o êmbolo de uma seringa, né? E vai reduzir o volume, ele acaba reduzindo o volume aqui que o gás vai ocupar e por isso vai aumentar a temperatura. Aqui nesse local que nós chamamos de expansor, ele vai ter um espaço maior. Então o gás que originalmente ele estava quente por conta dessa compressão vai sofrer uma expansão rápida. E aí quando essa expansão rápida acontece, só você olhar aqui para a fórmula de novo, o que vai acontecer? Você vai aumentar o volume muito rapidamente e o que vai acontecer com a temperatura? Vai cair. Ou seja, você vai ter aqui o gás caindo, a temperatura dele caindo e ele vai ficando frio. E aí o que vai acontecer? Esse gás frio, bem frio, né? Ele fica muito gelado, a temperaturas negativas inclusive. Ele passa por dentro da geladeira, tá? Dentro da geladeira que você conhece. E aí, o que vai acontecer dentro da geladeira? O que eu falei antes, da troca de calor, né? Esse gás que está muito gelado vai começar a roubar a temperatura, vai começar a roubar o calor, né? Começar a roubar o calor. Eu vou chamar isso aqui de temperatura SI, né? Temperatura da serpentina interna. Vai começar a roubar o calor de dentro da geladeira, que eu vou chamar de TG. E aí aqui nesse caso, o que a gente quer é que TG seja maior que TSI. E é isso que acontece. Quando a temperatura interna da geladeira é maior do que a temperatura da serpentina que passa por dentro da geladeira, o que vai acontecer é que essa serpentina vai começar a roubar a temperatura desses alimentos, né, desses objetos, temperatura interna da geladeira, né, vai começar a aumentar a sua temperatura, né, enquanto os alimentos aqui dentro vão começar a esfriar. E aí o ciclo continua, né? Esse gás ele volta aqui para o compressor e aí quando ele chega aqui no compressor, o compressor ele faz o trabalho dele de novo, ele comprime, aumenta a temperatura e assim por diante. E é assim que funciona a geladeira, né? O refrigerador. O ar-condicionado funciona da mesma forma, tá, gente? E aí, só uma coisa aqui que eu acabei não falando é que essa serpentina interna é chamada de vaporizador. Então é isso que acontece, é assim que funciona, tá? O que acontece aqui? Qual é a grande sacada aqui? Por que o problema se encontra no fato de que se você coloca num ambiente muito quente, a situação começa a se complicar? Porque se a gente analisa essa primeira parte aqui do problema, quando o compressor ele trabalha, né, ele utiliza energia elétrica, ele tem uma carga elétrica que está associada ali, né? Uma quantidade de energia que ele vai estar utilizando para poder comprimir esse gás.
esse gás ele tem que estar com uma certa temperatura, né? Como eu disse, especificamente, as geladeiras são projetadas com uma faixa de temperatura ambiente, geralmente a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, né? Então, o que os fabricantes fazem? Eles botam de tal forma esse compressor, né, a trabalhar nesse gás a atingir certas temperaturas para que a diferença entre a temperatura da serpentina e a temperatura ambiente seja mais ou menos constante, sempre ali uma faixa específica, né, para que quando chegue aqui no expansor, né, ele consiga atingir a temperatura que ele tem que atingir, né? Porque essa relação tem que ser sempre constante. Tudo isso aqui tem que ser constante, tem que seguir uma lógica. Quando você aumenta a temperatura ambiente, você vai ter que aumentar necessariamente a temperatura da serpentina. E para aumentar a temperatura da serpentina, você tem que fazer o compressor trabalhar cada vez mais. E para o compressor trabalhar cada vez mais, ele precisa usar mais energia elétrica. Então a lógica aqui é o seguinte: se você coloca num ambiente muito quente, o compressor trabalha mais, porque ele tem que elevar mais a temperatura da serpentina para que a diferença de temperatura entre a serpentina e a temperatura ambiente se mantenha sempre a mesma. E aí o que vai acontecer aqui é exatamente que o compressor vai roubar mais energia elétrica, né? Então, se a gente analisa aqui a questão, ela pergunta: o não atendimento dessa recomendação resulta no aumento do consumo de energia, por quê? Se a gente analisa aqui as alternativas, a única alternativa correta é a letra D. Mas vamos ver as outras alternativas, tá? O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Bom, de fato, isso acontece. O fluxo de calor vai ser menor, né? Porque você vai ter aqui justamente uma diferença de temperatura muito pequena, né? Naturalmente, se a gente não considerar o compressor trabalhando mais, né, mantendo a temperatura da serpentina a mesma de antes e aumentar a temperatura ambiente, o que vai acontecer é que você vai ter uma diferença de temperatura muito pequena. Se você não consegue ver isso, só trabalhar com números, tá, gente? Você pode tentar trabalhar com números. Se a temperatura ambiente, por exemplo, original fosse de 25 graus Celsius, né, e vamos supor que a temperatura do compressor da serpentina, né, a temperatura natural da serpentina e do que o fabricante trabalhou fosse, sei lá, de 40 graus Celsius, né, você já tem aqui uma diferença de 15 graus Celsius. Só que se a temperatura ambiente aumenta de 25 graus Celsius para 30 graus Celsius, a diferença de temperatura diminui de 15 para 10 graus, né? E aí o expansor não vai conseguir atingir as temperaturas que ele deveria atingir. Então o que o compressor vai ter que fazer? Opa, calma aí, essa diferença aqui está diferente, né? Essa diferença aqui não está batendo direito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar essa temperatura aqui. Então para aumentar essa temperatura eu tenho que trabalhar mais. Então eu tenho que roubar mais energia, né? Então, se a gente desconsiderar o compressor funcionando, que é o verdadeiro vilão aqui da brincadeira, né? De fato, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Isso é verdade. Mas é o motivo pelo qual a energia aumenta? Não, não é. O real motivo é justamente por conta do compressor. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Não, isso aqui não faz o menor sentido, né? O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Não, até porque as paredes do refrigerador são isolantes térmicos, ou seja, eles não permitem a passagem desse calor, né, dessa mudança de temperatura com o ambiente. Então não pode ser a letra C. Letra D, a liquefação da substância refrigerante, é justamente o que acontece aqui no condensador, né? No condensador, exige mais trabalho do compressor, que é exatamente isso que acontece. O compressor vai trabalhar mais, ou seja, vai roubar mais energia elétrica. Por isso que a resposta certa é a letra D. Letra E. As correntes de convecção na proximidade do condensador ocorrem com maior dificuldade. Nossa, isso aqui não tem nada a ver com nada. Tem convecção
no condensador? Tem. Isso tem. Né? Existem trocas de calor aqui por convecção, mas não é o motivo pelo qual vai aumentar o consumo de energia elétrica. O consumo acontece justamente pelo motivo que eu já falei. Ok? Então, resposta certa, letra D de dado. E é isso. Essa foi a questão de hoje. Espero que tenha gostado. Se sim, recomendo, né, e fortemente isso, né, principalmente que agora que no momento que eu estou soltando esse vídeo, dia 6/8, estamos nos aproximando bastante agora do Enem, né? Então, se você está estudando para o Enem, então eu recomendo bastante que você entre no nosso Discord. Entra no Discord, por favor. Isso é muito importante. E lá tem um canto especial que você pode tirar dúvidas de física. Tá? Se você quer estudar um pouco mais sobre física, o Discord ele tem um cantinho especial para isso. Tá? O link do Discord está aqui na descrição. Beleza? Bom, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e considere se tornar membro aqui do canal. Tá? Nós temos agora clube de membros. Se você se tornando membro aqui do canal, você tem acesso ao conteúdo antecipadamente. Tá? Então você vai ter acesso ao Enem no Telhado, ao Explicando Conceitos, aos conteúdos tipo shorts de ciência, ou então até as coisas relacionadas ao Genshin e tudo mais. Você vai ter acesso antecipado. Tá? É bem baratinho e fica aí a recomendação, tá? Ou então considere também mandar um valeu demais. Isso também ajuda bastante o canal. Beleza? Muito obrigado, tamo junto e até!